Boa noite a todos vocês aqui conosco em mais uma live. Então, hoje, aniversário de 1 ano da Vaza Jato, vamos conversar com a Eliara Santana. Ela que é doutoranda e mestre em Linguística, jornalista graduada pela PUC Minas e colunista do Biomundo. Eliara é estudiosa em Linguística e vem fazendo estudos sobre como a linguagem com características totalitárias, utilizadas pela grande imprensa com parceria com parte do judiciário, influenciou no processo democrático do Brasil. Está claro para a maioria dos brasileiros, eleitores ou não do presidente Jair Bolsonaro, que ele não tem capacidade de governar. Parece que o Brasil se tornou uma espécie de laboratório de testes. E a cada dia surge uma nova política destrutiva. O que já era extremamente preocupante antes da pandemia, tornou-se uma coisa alarmante. O Brasil está à deriva. Vários fatores deixam evidente que o processo eleitoral de 2018 foi manipulado. E tal manipulação começou ainda no impeachment da presidenta Dilma, através da junção Globo e Judiciário, denominada Operação Lava Jato. Esta fórmula vem sendo replicada pelo país. E aqui na Paraíba, nós temos um braço forte dessa operação, chamada Operação Calvário, que surge às vésperas do processo eleitoral e com o mesmo modus operandi da Operação Lava Jato. Então, eu vou abrir um espaço para você dar boa noite para as pessoas, Eliara, e já vou começar lhe perguntando, pedindo para você explicar para quem está aqui com a gente hoje nessa live, como se deu exatamente esse processo de mediatização na Operação Lava Jato. Gente, boa noite, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse assunto, nesse momento que é tão crucial para o país, né? Nesse momento tão importante que nós estamos vivendo. É sempre bom pensar muito a respeito, refletir como nós chegamos até aqui, né? Que elementos contribuíram para isso, para esse contexto que nós vivemos agora. Então, eu quero agradecer muito a participação, a discussão aqui na live. E, bom, respondendo a sua pergunta, desde que a Lava Jato foi deflagrada em 2014, né, sempre houve um alinhamento muito grande entre a Operação Lava Jato e a mídia, né? E na minha tese eu cito esse processo e eu denomino esse processo de uma parceria, né? Mídia, judiciário, mídia, Lava Jato, mais especificamente da Rede Globo e mais especificamente do Jornal Nacional, que é o meu objeto de pesquisa, né? E como você mencionou, hoje se completa 1 ano, né, desde a deflagração da Vaza Jato, que foram as denúncias trazidas, né, mostrando todas as conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, enfim. E o Glenn também menciona essa parceria, né? Ele fala dessa parceria entre a mídia e a Lava Jato, e como que, para mim, como que essa parceria se manifesta, né? Como que ela é visível do ponto de vista de uma articulação com a mídia, do ponto de vista discursivo, né? Para mim, há dois elementos que são assim muito evidentes no processo, né? Eu analiso o Jornal Nacional desde 2014, então são mais de 1.000 edições assistidas e analisadas do Jornal Nacional, então eu pego esse processo da Lava Jato muito bem. Então esses dois elementos são, primeiro, um time, que é um time perfeito na divulgação das operações, né? Esse time, como que ele funciona? Sempre houve uma coincidência, né? Uma coincidência muito interessante na deflagração das operações, né? E no vazamento para a mídia, né? No vazamento para o Jornal Nacional, e ao lado desse time havia sempre a encenação da notícia, né? A construção de uma cena enunciativa na TV para levar essa notícia da operação para o telespectador, né? Então, esse time e a encenação da notícia, esses dois elementos são elementos cruciais ao longo de todo o processo da Lava Jato, né? Então, observando todas as edições, e aí depois eu vou trazer alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil
para entendermos como é que esse processo se deu. Então, ao longo de todo esse processo, analisando essas edições, né, do Jornal Nacional especificamente, isso é muito claro, esses dois momentos. Então, esse time, né, havia em certos momentos da cena política brasileira, algumas operações eram deflagradas, né? E a construção dessa semi-enunciativa, essa encenação da notícia, com forte carga dramática, né, para mostrar, para levar ao telespectador, né, para mostrar as operações da força-tarefa, as delações, as conduções coercitivas, né, havia sempre uma carga dramática, uma encenação muito forte, né, então esses dois elementos, eu acho que eles são muito importantes para nós entendermos como se deu e se dava essa parceria, né? E as matérias nunca traziam o contraditório, né? Então era a voz da Lava Jato, a voz da força-tarefa, né? A voz dos operadores que diziam, a dizer daquela notícia, a dizer quem era o suspeito, quem era o culpado, não havia um contraditório. Por que foi deflagrado naquele momento? Por que a condução coercitiva, por exemplo, né? Se não havia, por parte de determinados sujeitos, resistência a depor, a se apresentar à justiça, porque as conduções coercitivas, por exemplo, em determinados momentos, elas eram deflagradas. Então, nada disso aparecia, né, nas matérias. Imperava sempre a voz da Operação Lava Jato, né, a voz dos procuradores, enfim. Então, eu acho que esses dois elementos eles são muito marcantes para nós compreendermos essa parceria que aí foi ao longo, né, de todo o processo da Lava Jato. Eliara, a gente conseguiu ver através do que foi noticiado pelo Intercept uma parceria de acusador com o julgador, né, e a mídia. E ali em um dos diálogos, quando acho que o Delanhol, salvo engano, ele sugere denunciar o FHC, o Sérgio Moro diz que aquilo não vamos fazer isso porque podemos precisar dele depois. Né? Então, eles tomam essa decisão porque ele poderia ser um forte aliado depois na eleição presidencial. E aí a gente consegue ver a gente conseguiu ver desnudado todo esse arranjo e conseguiu ver também o juiz Sérgio Moro chegar a ser ministro da Justiça, né? E agora a gente vê ele tentando desfazer também com a ajuda da mídia a figura de quem ele consagrou o presidente, né? Então, você acredita que Bolsonaro teria sido eleito presidente sem se aproveitar dessa associação? Olha, são muitos, para nós entendermos a eleição de Bolsonaro, é necessário levar em conta muitos aspectos, muitos elementos para nós compreendermos como chegamos, né, até esse contexto, né? Até a eleição de uma pessoa que era do baixo clero da política, né? E, enfim, não é preciso descrevê-lo, porque eu acho que todos nós sabemos, né, do Tá que se claro, trata, né? do que se trata. Está claro, exatamente, né? Mas, sem dúvida, essa parceria com a Lava Jato, né, essa parceria do Judiciário com a mídia, da Operação Lava Jato com a mídia e com a Rede Globo, eu acho que, sem dúvida, ela foi essencial. Né? Eu não tenho medo em afirmar isso, porque ela foi crucial em muitos momentos. Né? Um dos exemplos que eu queria mencionar aqui no dia 6 de março de 2016, né, quando Dilma anuncia Lula como a ex-presidente Dilma anuncia o ex-presidente Lula como... E aí você está voltando lá no golpe, né? Isso, em 2016, 6 de março de 2016. 16 de março, desculpe, 16 de março de 2016, né? Então, Dilma anuncia que Lula seria o ministro-chefe da Casa Civil, já havia um cenário de crise do governo dela, né? Fortemente, enfim, vários elementos, aquele contexto de crise, e ela, então, nomeia, né? Anuncia que Lula seria nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Nesse dia, no dia 16 de março, há o vazamento, né, dos áudios de conversas de Lula, em que há conversas com Dilma também, pelo então ministro, né, pelo então juiz
ao momento, e pelo então juiz Sérgio Moro, né? E isso é vazado com exclusividade para o Jornal Nacional, para a Rede Globo, né? Então, já à tarde, se não me engano, por volta de 17 horas, já começam as chamadas para edição e já soltando que os áudios haviam sido vazados, né? Então, eles prepararam primeiro a população para aquele cenário que ia chegar. Sim, foram várias chamadas. Se não me engano, foram 3 chamadas, 2 ou 3 chamadas, com detalhes dos áudios, né? E a edição, essa edição do dia 16, então a edição é toda tomada, boa parte, pelo anúncio que Dilma faria, né? Ou pelo anúncio que ela fez, que não se efetivou, mas foi feito o anúncio de Lula como ministro-chefe da Casa Civil, e, em outra parte, pelo vazamento dos áudios, né? Então, os áudios são mostrados com detalhes, o que eu mencionei da cena enunciativa, dessa cena com forte carga dramática, ela é levada ao telespectador, né? William Bonner e Renata Vasconcelos lendo os áudios, né? Lendo e fazendo as pausas, dizendo agora Lula disse um palavrão, né? Então isso é muito dramatizado, isso é encenado, né? A edição, esse vazamento toma cerca de 19 minutos da edição do Jornal Nacional, uma edição que tinha à época entre 30 e 35 minutos, então é mais da metade da edição. Mais da metade da edição. Mais da metade da edição é com esse assunto, né? Com toda a repercussão, com muitos detalhes dos áudios, né? As imagens todas, enfim. E ocorre que Lula é impossibilitado de assumir, né? Os áudios têm muitas conversas particulares, como conversas de Dona Marisa, depois com o filho dela, né? E as matérias que são levadas, elas não repercutem, porque aquela não é chamado como vazamento. A matéria chama como liberação do sigilo, né, dos áudios. Por que foi levado naquele momento, né? Por que levar todo o conteúdo dos áudios, uma vez que havia conversas com a então presidente da República, né? Isso não é questionado, isso não é polemizado, isso não é nenhuma voz contraditória levada para a matéria, né? Apenas a voz de Sérgio Moro, a voz no sentido de voz de autoridade, né? No sentido de quem está legitimado a falar sobre aquele tema. Então, e alguém que está caçando sempre corruptos, né? Alguém que está caçando uma forma de um herói para a sociedade que está caçando corruptos e tirando esses corruptos desse meio, então ele se torna um herói para as pessoas. Exatamente, porque havia essa associação, então qual era, ao lado dessa parceria, o que se efetivava ali? Uma construção de um repertório, né, que é um tema que vai balizando todas as edições, que é a corrupção, né? Então a corrupção ela é construída no imaginário, né? No imaginário discursivo da população brasileira, no imaginário essa grande corrupção da era dos governos petistas, né? Não se trata de discutir a corrupção como um problema, né? Um problema existente, um problema existente e sério no Brasil, mas a corrupção passa a existir como um tema muito datado, né? Um tema muito datado e muito específico de grupos determinados, né? E assim ela passa a ser trabalhada. Então, isso é trazido nesse momento muito fortemente, e essa figura, como você mencionou, a figura do herói, né? Então, Sérgio Moro é o juiz que vai caçar corruptos, né? Então, como esse herói, ele não é questionado, ele não pode ser questionado, né? Ele é essa voz de autoridade, né? Então, esse é um dos exemplos de um momento determinante, né, de atuação dessa parceria. E um outro momento, eu queria avançar agora e apresentar um vídeo aqui, se for possível agora. Sim, claro, por favor. Exemplo, né, que é um outro exemplo de como essa parceria funcionou, e aí nós vamos avançar 2 anos, né,
já é pós-impeachment, já é às vésperas da eleição de 2018, da eleição presidencial. E aí depois eu vou passar o vídeo, então depois eu comento, né, alguns Tá, detalhes. só antes de você passar esse vídeo, eu queria dizer para quem está nos acompanhando que eu sempre faço interação com o público que está assistindo a live, que hoje a gente está numa plataforma diferenciada, então por isso que não está havendo essa interação. Eu não consigo ver nenhuma mensagem, nem quem esteja aqui conosco. Então, só para explicar para quem está nos assistindo, e agora eu deixo você à vontade para prosseguir. Tá ótimo. Então, vou colocar aqui, compartilhar. E... um momento. Ah, sim. Desculpem, pronto. Ok? Conseguem ver? Tá tudo bem aqui, consigo ver bem. Ok, então eu vou. Essa só para explicar, só para contextualizar, sim. Essa é uma reportagem que foi levada no dia 1º de outubro de 2018, tá? Eu queria que vocês observassem muito bem todos os detalhes durante a fala, né, de William Bonner, que já está aí na tela. Então, isso foi às vésperas do primeiro turno da eleição de 2018. Sim. O ex-ministro Antônio Palocci disse em delação à Polícia Federal que Lula sabia da corrupção na Petrobras e que o então presidente encomendou a construção de sondas para garantir com recursos ilícitos o futuro político do Partido dos Trabalhadores e a eleição de Dilma Rousseff. Palocci também disse que as campanhas petistas de Dilma, de 2010 e de 2014, custaram quase 3 vezes o que foi declarado. O PT afirma que o ex-ministro Palocci mente. Então, esse vídeo foi às portas do primeiro turno da eleição, salvo engano, você falou. A eleição seria no dia 5 de outubro, né? Então, esse foi às vésperas mesmo da eleição. E aí, antes de recuperar esse vídeo, isso foi uma liberação feita, né, por Sérgio Moro, novamente de detalhes da delação do ex-ministro Palocci, e ele decidiu novamente a matéria levada sem nenhum questionamento, né, porque essa liberação foi feita às vésperas da eleição, né, de 2018. Isso não é questionado, isso não é levantado, então é apenas elevada a informação. E se vocês observaram bem, aquele fundo vermelho, né, a imagem tem um fundo vermelho com um cano de esgoto, né, por onde escorre dinheiro. Aquela imagem é uma imagem que se tornou clássica, ela passou a ser usada quando o tema era Operação Lava Jato, e preferencialmente, geralmente, quase sempre, né, nas mais de 1000 edições aí que eu analisei, quase sempre quando a notícia referia-se ao Partido dos Trabalhadores ou ao ex-presidente Lula, né? Sempre aquela imagem vermelha, aquele fundo vermelho com aquele cano por onde escorre, né, por onde sai dinheiro. E um detalhe interessante pelas as informações que o Intercept traz, né, no ano passado, que trouxe com o vazamento das conversas entre os procuradores e com o ex-juiz Sérgio Moro, no dia 28 de setembro, o ministro do STF, Lewandowski, ele liberou a entrevista, havia um pedido de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, para fazer uma entrevista com o ex-presidente Lula, que estava preso em Curitiba, né? Lewandowski deu um parecer favorável, e os diálogos um dos diálogos, né, que o Intercept traz é exatamente dessa conversa, de uma das conversas dos procuradores muito preocupados com essa possibilidade da entrevista, né? E como que isso iria se refletir na eleição, né? Isso foi em 28 de setembro. Essa entrevista não foi realizada, né? E um dos procuradores até mencionar, a PF pode retardar, né? Pode ocorrer essa entrevista depois da eleição. Então a entrevista não ocorreu
E logo depois, no dia 1º de outubro, então, há esse vazamento de mais detalhes da delação de Palocci, né? Então, essa parceria, né, ela foi muito bem arquitetada, né? E as estratégias midiáticas, né, utilizadas sempre foram muito bem construídas, né? Foram estratégias muito bem elaboradas, discursivamente muito ricas, né? E aí depois, com os detalhes trazidos pelo Intercept, nós vamos vendo como essas coisas funcionavam, né, nos bastidores. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que realmente o resultado da eleição de 2018 poderia, sim, ser outro se não houvesse essa efusiva parceria, essa efetiva parceria entre a mídia e a Operação Lava Jato. E aí a gente passa a refletir sobre duas coisas a partir desse momento. A responsabilidade de parte do judiciário no que a gente vive hoje, né, no desgoverno que a gente vive no país, por ter ajudado a eleger um presidente independente de partido, mas sem capacidade de governar. E me surge também uma dúvida, você como é um estudioso, uma jornalista que estuda muito essa parte da linguística, se você acha que esses procuradores eles foram orientados pela imprensa ou a imprensa orientou eles no modo como fazer, porque é uma coisa tão bem arquitetada que parece que cada ação era muito bem planejada, não era só uma ação feita por eles e mandada para a imprensa, mas talvez será que isso foi montado em conjunto? Existe algum estudo acerca disso? Não, eu não conheço nenhum estudo, né, em relação a isso. Os detalhes que as reportagens do Intercept trazem, elas sempre mencionam muitos diálogos em que os procuradores falam podemos vazar para tal veículo, o jornalista de tal veículo pediu essa informação, nós podemos passar, né, para ele de modo privilegiado, claro, né? Podemos pedir que eles divulguem tais fatos, né? Então, não há como afirmar que havia essa instrumentalização da mídia, né? Mas em alguns momentos, sim, é possível dizer que pode ter havido alguma espécie de troca, né? De troca não troca de favores, mas de troca de informações privilegiadas, né? Os diálogos mostram isso. Muitos procuradores se referem a vários veículos, a veículos específicos, né? Podemos vazar para esse veículo, podemos vazar para esse jornalista, que com certeza ele vai dar essa dimensão. E eu me lembro de uma entrevista muito interessante do ministro Gilmar Mendes, se não me engano, na Globo News, em que ele fala, né, assim, muito claramente não da parceria, mas que a mídia ajudou muito a Operação Lava Jato, né, nesse sentido de não haver um questionamento dos procedimentos, né, de não haver uma voz contraditória, de sempre aceitar todas as informações que chegavam quase como releases, né, se nós observarmos como chegavam essas informações, né, eram quase como releases da operação para os veículos, né? Não havia uma apuração, né, uma apuração mais detida, mais detalhada. E o veículo simplesmente passava essa informação da forma que recebia. Da forma que recebia, né? Eram relatórios, eram pontos de vista dos procuradores, né? Dos agentes da operação, isso era passado para a mídia, para a imprensa, e isso era levado como se fosse a verdade possível, né? Então, verdade absoluta. Exatamente, a verdade absoluta. Era aquela única interpretação possível, né? Então, não havia, quando eu digo que não havia o contraditório, é nesse sentido, de buscar outras vozes, de buscar outras interpretações, né? Mas não havia uma apuração de fato mais detida, né? Então, eles recebiam como se fosse um release, obviamente, um release mais detalhado, claro,
E aquilo era divulgado sem nenhum questionamento, né? Sem nenhuma apuração adicional, né? A não ser a repercussão, né? Quando o fato já era jogado, e a encenação, né? Porque eu não sei se vocês se recordam, acho que quem estiver ouvindo, vendo, né, vai se recordar. As operações da Lava Jato eram sempre muito dramatizadas, muito encenadas, né? Era força-tarefa, sempre havia tomadas aéreas, né? Os helicópteros da imprensa, os helicópteros da Globo sempre estavam posicionados em locais estratégicos, né? Em locais privilegiados. Então, os agentes apareciam sempre como heróis em filmes de herói, né? Então, essa dramatização, ela tem um poder muito forte, ela tem uma carga muito forte no sentido do caminho da interpretação para o espectador, né, para o telespectador, né? Quer dizer, você já tem ali um trabalho diuturno da imprensa em relação ao tema corrupção. Então, aquilo é mostrado, aquilo é divulgado, aquilo é sempre trazido, né, a imagem vermelha ao fundo, e de repente as operações com heróis que vão livrar o país do grande mal da corrupção, né? Sem que haja a possibilidade de outras interpretações, né? Sem que haja a possibilidade de um sujeito, por exemplo, que é tomado ou que é acusado, né, como corrupto, ele não tem a prerrogativa, ele não tem a oportunidade, ele não tem a chance de se defender. Porque quando é levada, né, a imagem, a construção dele como corrupto, isso se instaura, né, e ele passa a ser efetivamente o sujeito corrupto, né? Então, isso é muito sério, porque isso cria um processo de publicização da opinião pública, né? Forma-se uma opinião pública, forma-se um consenso em torno de inimigos, de um lado, né, inimigos da nação, e do outro de heróis, né? E eu entendo que processos judiciários não podem se dar nesse patamar. As matérias nunca traziam o contraditório, né? Ou seja, aparentemente, como se dava o processo? Assim, aparentemente, tudo que era direcionado à imprensa, tudo que era encaminhado à imprensa, né, quase como um release, era levado como a informação, né, como a única possibilidade de interpretação em relação àqueles processos, aquelas questões, né. Não havia, então, o contraditório nesse sentido de que não havia uma apuração mais detalhada, né? Não havia outras vozes que pudessem dizer, bem, esse processo não é bem assim. Porque alguém que não se recusa a depor precisa ser levado em condução coercitiva, né? Por exemplo. Então, esses detalhes não eram levados para as matérias, né? Então, funcionava, era quase como um grande release, né? Se não me engano, em algumas reportagens, algumas reportagens do Intercept, o Glenn chega a falar nesse sentido, né? De que não havia apuração por parte, né, do material, por parte da Rede Globo, né, do material recebido, né, era sempre o que chegava da Lava Jato, quase como um release, né, aquele escopo da apuração das matérias, enfim, era levado ao público, né, sem nenhum questionamento, né, em relação àquilo que estava ocorrendo, né, aqueles processos todos. E a gente estamos falando de processos que estavam em momento de investigação, né? Então, aquela investigação era passada também como verdade absoluta, sem esperar nem que isso chegasse ao fim, né? A uma condenação de fato, né? Então, aquele processo que ainda estava em fase de apuração, ele já era levado como sentença, né? E com todo aquele apelo da anticorrupção, de varrer a corrupção da rua, que era passado
pelos dito heróis, né, que puderam ser se desnudados depois de toda a Vaza Jato, e a imprensa, né, falando tudo e falando tudo no momento correto, levou para a população naquele momento uma ideia absoluta de uma coisa que já estava determinada, com um fim totalmente determinado, né? E, Eliara, trazendo agora aqui para Paraíba... Sim. Amanda, sim, eu queria só sim, completar isso que sim, você claro. falou, esse apelo dramático, né, que era levado pelas matérias, né, por essa cena enunciativa sempre dramática desses processos em torno da anticorrupção, de alguma forma esse processo midiático dessa parceria já efetivamente julgava, né, de alguma forma, Sim, simbolicamente, essas pessoas, esses acusados, né, como você disse, processos estavam em fase de apuração, enfim, esses acusados já eram sumariamente julgados, né? Então, eles eram, a priori, culpados, né? Então, não havia essa possibilidade de uma defesa, né? Porque, midiaticamente, a acusação ela já estava dada, né? Era só e para ninguém estava mais. completar um pouco isso. E aí, a partir do momento que já está todo mundo condenado, ninguém se preocupa mais nem de ouvir a defesa, porque já está consumado Sim, aquele fato. sim, sim, E, 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 exatamente. e trazendo um pouco agora isso aqui para Paraíba, no dia 17 de dezembro do ano passado, a gente teve uma operação aqui denominada Juízo Final, foi uma 7ª fase, assim como a Operação Lava Jato, ela teve várias fases. E os escolhidos dessa operação, eles passaram o ano inteiro em toda a mídia. A gente está falando de uma mídia local que não tem a força do Jornal Nacional, mas a gente tem a Globo aqui, que também estava envolvida em toda essa mediatização, a Globo e um conjunto de todos os blogs e todos os jornalistas da cidade envoltos todos dessa mediatização. Então, foi uma grande operação, que já foi a 7ª, ela foi denominada Juízo Final, e, salvo engano, foram 37 mandados de prisão, e eu acho que mais de 50 mandados de busca e apreensão. Essa operação aconteceu às vésperas do recesso judiciário, né, no dia 17 de dezembro, então não havia mais nem condições de se conseguir habeas corpus naquele momento. E 5 pessoas conseguiram o habeas corpus no STJ, né, a prisão delas foi dita ilegal, né? Essa operação também aconteceu às margens da lei anticrime, né, que aconteceu que foi sancionado no começo do ano, às margens da lei anticrime, depois aquelas prisões não poderiam ter acontecido exatamente por conta da lei anticrime, e acontece toda essa mediatização, onde todas essas pessoas elas passam um ano na mídia, e é exatamente com essa mesma figura do acusador, passando releases para a imprensa local, e essa imprensa, ela lendo os releases, e uma coisa que chama muita atenção nessa operação daqui, e que também ela é correlata, ela se parece muito com a Operação Lava Jato, é que as peças acusatórias, elas têm uma narrativa assim de bandidos da mais alta periculosidade que roubaram uma quantia enorme de dinheiro. Não se encontra o produto do roubo, mas é uma narrativa que a imprensa pega essa primeira narrativa, ela não tem fato jurídico, ela é uma narrativa, ela também não tem provas, mas ela tem uma narrativa enorme, onde a imprensa joga essa narrativa e toda a população passa a acreditar nisso, né? E aí eu queria saber se vocês percebem que isso se espalha pelo Brasil e se isso virou uma tendência meio que jornalística com essas operações. Olha, é difícil dizer, né, taxativamente se isso se espalha pelo Brasil. Eu acho que o que ocorreu com a Lava Jato, e aí eu não tenho informações tão precisas em relação, né, a vocês, ao que ocorreu na Paraíba, enfim, mas eu me lembro de ter visto quando essa operação foi deflagrada, eu me lembro de toda a encenação, né, e era um momento, foi no ano passado, então era um momento já do governo Bolsonaro, e era um momento que o consórcio Nordeste também estava fortalecido, né? Então eu me lembro que
à época, eu pensei, nossa, muitos elementos, né, comuns à Lava Jato, né, quer dizer, há um time aí perfeito e há novamente essa encenação, né, das operações sendo levada ao público, né. Eu acho que se não houvesse as denúncias, né? Se não houvesse o advento das denúncias que foram levadas, trazidas a público pelo Intercept, eu acho que sim, essa parceria mídia, judiciário, ela poderia ter um alcance muito, muito maior do que teve até, talvez, com a Lava Jato, né? Eu acho que as denúncias, né, por mais que tenha havido, houve uma boa repercussão, claro, isso foi muito divulgado. O Intercept fez parceria com outros veículos, o que foi muito importante para a divulgação, né? O Jornal Nacional cobriu pouco, deu pouco a Vaza Jato, claro. Mas é um marco, né? Porque isso ficou muito evidente para uma grande parcela do público como isso se desenrolava, como era efetivamente essa parceria, né, que o Glenn menciona, que o Glenn inclusive denomina como uma parceria, né? Então eu acho que se isso não viesse a público, se isso não tivesse aparecido como apareceu, eu creio sim que haveria uma força muito maior, Muito né? maior. Muito maior, com certeza, nessa parceria, para a divulgação, né? Nesse processo de um certo justiçamento, se nós pensarmos assim, né? Porque A são gente pensa que determinados grupos que são, são os escolhidos, né? exato, determinados grupos que são culpabilizados, né? E outros não, né? E esses grupos não podem efetivamente se defender, porque se você tem um aparato midiático, né? Isso é muito intenso, isso é muito forte, né? Para o público, para a opinião pública, né? Não é à toa que Sérgio Moro foi premiado pela Rede Globo, né? Pelas organizações Globo, e se tornou, de alguma forma, um herói, né? Uma imagem que se abalou com as denúncias do Intercept, mas que se abalou muito mais no decorrer, talvez depois do governo Bolsonaro e talvez agora, né? De alguma forma. Quando ele resolveu se posicionar. Eliara, a gente está chegando agora no momento de mais um processo democrático. A gente vai ter as eleições municipais e a similaridade das duas operações é tamanha que a Lava Jato aconteceu às portas da eleição presidencial, começa ali em 2016 com o golpe e ela vai até as portas da eleição presidencial, como você bem disse. Dias antes do primeiro turno acontece a disponibilização, né? Porque eles não chamam nem de vazamento, a disponibilização do áudio do Palocci. E essa operação aqui, ela se dá exatamente um ano antes da eleição municipal. Ela tem o apogeu em dezembro, quando ela prende uma grande liderança política local, da esquerda também. Aí você vê também que é alguém da esquerda e que tinha uma grande liderança local e no Nordeste e que defendia, era contra o golpe, né? Que era contra o golpe, independente do partido, era contra o golpe pela forma como ele se deu. E aqui a gente não está falando especificamente de partido A ou de partido B, mas do modo como as coisas acontecem, para que fique claro para quem está nos ouvindo. E aí as coisas são similares e acontecem da mesma forma, e a gente está nas portas de uma eleição municipal, né? E então eu queria que você, como jornalista, pudesse explicar para a população, para quem está nos assistindo agora, como ela não deve se influenciar, assim, como o jornalismo faz para influenciá-las, né? E o que é que elas devem procurar para ter o contrassenso disso, para poder balancear essa informação e não só engolir uma informação que é passada de forma, porque o jornalismo ele tem a característica de saber a forma como passar, como dar aquela notícia. Às vezes a gente ouve uma manchete que ela diz uma coisa boa, mas ela é dita de uma forma que ela é ruim.
Eu vou te dar um exemplo disso. Aqui na Paraíba, a gente tinha uma cidade que tinha não tem muito a ver com o assunto, mas eu quero te falar só da forma. A gente tinha uma cidade que tinha um problema de isolamento de água e o governo tirou aquela cidade do racionamento de água, e ela foi dada pela Globo aqui como uma notícia ruim. Imagine uma cidade sair do racionamento de água e ela ser noticiada como algo ruim, né? Então, essa é o grande poder que a mídia tem. Ela tem o poder de pegar uma informação e até a forma como fala, a entonação de voz, a dramatização toda faz com que essa notícia fique da forma que mais interesse. Então, você, como jornalista, vai poder explicar bem quem está nos ouvindo, a pelo menos procurar o contraponto das informações. Essa é uma questão muito, muito delicada, né, para o Brasil, a questão da informação, do acesso à informação, porque nós temos uma situação aqui de uma extrema concentração dos meios de comunicação, né? Então, são poucas famílias, 7 famílias, né, que são 7 grandes grupos que controlam a informação que chega à população, né? A informação via TV, via rádio, via jornal impresso, via revista, né? Nós temos a internet como uma força, em alguns momentos, importante, sim. Sim, mas isso também é questionável porque a internet não chega com qualidade a todo o conjunto da população, né? O nosso acesso, o acesso do Brasil, da população brasileira à internet, é um acesso muito precário. A internet brasileira é muito ruim, né? Então, você não tem esse acesso, né? Esse é um ponto. E os veículos muito concentrados, os grandes grupos, as 7 famílias que dominam a comunicação no Brasil, são empresas, né? E empresas, grandes organizações que falam de determinados lugares sociais, né? Então, estabelecem parâmetros, né? E estabelecem um viés, estabelece o quadro da notícia, né? Então, vamos pensar assim, vamos pensar numa tela, vamos pensar num quadro, né? E a notícia é colocada dentro desse quadro. Tudo que fica de fora, nós não teremos acesso, porque o nosso acesso a um dado de realidade, ele é mediatizado, no sentido que nos é levado pela mídia, né? Então, você tem ali um quadro, e dentro desse quadro está tudo que interessa. Eu vou dar um exemplo, talvez foge um pouco do escopo do nosso assunto, mas é um exemplo para a gente perceber como que as estratégias midiáticas funcionam. O Jornal Nacional fez no ano passado uma enorme matéria sobre os dados do IBGE sobre desigualdade no Brasil, né? Que é gritante, que é uma aberração, né? O Jornal Nacional retratou isso, mostrou os números, né? Mas, apesar da matéria ter tido quase 4 minutos, um detalhe importante, né? E não é um detalhe, ficou de fora dessa cobertura. A metade da população brasileira vive com R$ 400 por mês. Isso não foi dito. Isso não foi mencionado. E é uma coisa super importante de se dizer. Essencial para você dimensionar para as pessoas o tamanho do problema. Que é desigualdade. Exatamente. Né? O que é desigualdade. Então, um país em que metade quase da população vive com R$ 400 por mês é um país que extremamente carente, né? E que é altamente manipulável, por exemplo. Né? Nós estamos vendo aí o que houve durante as eleições, durante o processo eleitoral e que vai continuar ocorrendo com relação às fake news. Né? Então, esse problema da informação ele é muito amplo, ele é muito grande. Né? E se pensarmos que as empresas de comunicação que fazem o jornal, né? Que produzem a notícia, porque a notícia não existe em si, ela é produzida. Né? Isso que eu falei, você tem ali um quadro e você pega aquilo que interessa. Né? O restante todo está de fora, mas o restante pode interessar para trazer o contraditório, para mostrar que, peraí, mas aquele sujeito, ele não é exatamente culpado, né? Por exemplo, se ele estava disponível para depor, por que ele foi levado coercitivamente?
Entende? Então, Sim. esses são duas pontas de uma informação. E isso não é levado ao público, né? Então, isso é uma questão muito séria, né? É preciso buscar o acesso, buscar mídias alternativas, né? Para que você forme um juízo de valor realmente efetivo, né? Para que você realmente tenha informação plural, o que não ocorre ainda para nós, né? Vários países já, Estados Unidos e Europa já desenvolvem, né, o letramento midiático, que é uma questão muito importante, muito fundamental, que o Brasil não tem poucas experiências, mas não é nada efetivo, não se trata de simplesmente ler a mídia, mas de buscar uma compreensão, buscar entender vários aspectos do que significa esse fazer midiático, né? Como se você estivesse ensinando a população a ler uma matéria e interpretá-la, seria mais ou menos isso, para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo? Sim, exatamente. Como interpretar, entender que há estratégias para produzir a notícia. Vou dar um outro exemplo. Uma palavra que já não se usa mais no noticiário, mas ela saiu em função de uma luta popular muito intensa, que é a questão da palavra menor. Durante muito tempo, a imprensa, a grande imprensa, usou a palavra menor para se referir a determinado grupo social. Por exemplo, houve manchetes do tipo menor rouba adolescente em porta de shopping. Ou seja, os dois sujeitos retratados na manchete são adolescentes. São adolescentes. Não são menores de idade. Uma coisa é você dizer o menor de idade. Aí é um conceito. Mas quando você usa menor, você está criando ali uma representação, um valor. E a palavra menor, a descrição menor, ela era utilizada para um público específico, de adolescentes. O adolescente de classe média, média alta, ele nunca era retratado como menor. Entende? Entendo, sim. Palavras, elas importam e elas são utilizadas estrategicamente, né? Não é apenas aquela palavra que cabe ou a palavra que é mais interessante, mas elas têm elas têm crenças e valores e elas constroem crenças e valores, né? Dá dois exemplos rapidinhos, eu sei que nós já estamos encerrando, mas durante esse período, né, a partir de 2014 até 2016, a narrativa construída pela Rede Globo, pelo Jornal Nacional, se baseava em dois repertórios, que são dois grandes, são temas gerais que vão basear, que estão presentes em todas as edições, que era crise econômica e corrupção. E aí notícias ligadas a esses dois temas estavam sempre na grade do Jornal Nacional até 2016. A partir de 2016, após o impeachment, essas duas palavras, esses temas desaparecem, né? E vão reaparecendo, mas com menos importância. Com muita sutileza. Bastante sutileza. Muito menos importância, né? Então, no momento em que, por exemplo, em 2014, final de 2014, até a eleição, em que o Brasil tem, por exemplo, quase pleno emprego, né? Tem uma taxa baixíssima de desemprego, que era de 4,8%, havia reiteradamente matérias sobre crise econômica e desemprego. No momento em que, economicamente, essa não era uma realidade. Né? Então, essas são estratégias discursivas para construir narrativas, né, que estão compondo o discurso midiático, né, e que nós precisamos estar atentos, nós precisamos saber ler, né, o que a mídia nos traz nesse sentido. E não, né? simplesmente engolir tudo que a gente vê, assim, tomar aquilo como verdade e sair decidindo a nossa vida, como foi no caso da eleição presidencial, né? Que grande parte da população ouviu aquilo tudo e foi lá e naquele momento achou que estava fazendo o certo. A gente vem chegando aqui ao fim e eu queria te agradecer por essa conversa super esclarecedora. Eu acho que você pôde esmiuçar bem
uma reportagem pode fazer com a nossa cabeça enquanto leitor, telespectador, a capacidade que um jornal tem de mudar o nosso pensamento, né? E de, às vezes, até mudar todo um pensamento da vida inteira, de mudar toda a concepção de vida, porque é algo meio que eles trabalham meio com ilusionismo, né? Eles começam a falar um assunto tantas vezes, que a gente incorpora aquilo. Isso e para que é as pessoas... incorporado, né? E para que as pessoas possam pensar no abalo disso à democracia, no grande problema que isso traz à democracia, e possa, em todos os processos democráticos que se aproximam, esse pleito agora e nos demais que venham pela frente, a tentar se alfabetizar, né, no quesito mídia, para que a gente possa fazer uma triagem do que a gente está consumindo e do que a gente está acreditando. A gente até pode ler tudo, mas tem que fazer um contraponto e balancear tudo que se está passando. Eu ainda vou lhe passar a palavra para você se despedir de todo mundo. Quero agradecer quem esteve aqui com a gente a live toda, ou quem passou um tempinho. Né? Várias pessoas estão sempre aqui comigo nas lives. Quero anunciar que quinta-feira eu tenho outra live com um companheiro, o deputado federal Gervásio Maia. A gente vai debater assuntos do Legislativo Federal agora, em tempos de Covid, né? E quero dizer para vocês também que o começo da live ela foi um pouquinho conturbada por conta da transmissão, mas a live vai estar toda gravada e vai estar no IGTV, tá? Então vai estar no IGTV para todo mundo que estava comigo ou no Instagram da Eliara também. Né? E um grande beijo para vocês, e eu vou deixar o espaço agora para a Eliara se despedir. E mais uma vez, obrigado por terem estado aqui conosco. E Eliara, muito obrigada, foi maravilhoso estar com você. Eu espero que a gente possa estar junto outras vezes, esclarecendo esses assuntos. Sim, eu quero agradecer muito a oportunidade, é um assunto que eu adoro debater, sobre o qual eu adoro falar, até falo muito, a gente vai extrapolando o tempo. Quero agradecer muito a oportunidade, né? Eu acho que é essencial nós conversarmos sobre isso, porque precisamos entender que informação é um direito humano, né? E deve ser tratado dessa forma. Não se trata de demonizar meio de comunicação, não se trata de dizer vamos desligar tal emissora, vamos parar de ler tal jornal, porque isso é uma bobagem, isso não é efetivo. Nós precisamos entender esses meios, entender como os meios funcionam e entender que a informação é um direito humano, né? É um direito essencial e precisamos trabalhar para isso, para que isso seja efetivo, para que as pessoas tenham realmente acesso à informação de qualidade, né? Para que possam refletir, pensar e fazer suas escolhas sem tantas interferências nefastas que vão nos levando para, né, caminhos escuros e tempos difíceis. Escuros. Exatamente. E tempos difíceis. Exatamente. Pois, um grande beijo a vocês. Um beijo, gente. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau.